Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com alegrias e paz. Renove as suas forças e salve a sua família. Abençoe muito. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15 e 19h30. Sábado em São Paulo também temos às 7 da manhã. E domingo será um grande dia para nós. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor e vamos nos consagrar a Ele através do jejum e da oração. Vamos passar umas 10 horas em jejum absoluto, em oração, o dia todo numa corrente de fé. Então, domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, orando, celebrando a Santa Ceia do Senhor, e consagrando a todos os dizimistas, numa corrente de fé, quando eu sair do altar, e assim por diante, em todos os nossos templos. Quando um sai, outro entra. Então a corrente não é quebrada. É uma corrente de fé, de oração, em jejum. Vamos estar em jejum e de joelhos, orando a Deus, o dia todo. Um dia dedicado ao Senhor. Através do jejum e da oração. Porque é dessa maneira que nós vencemos e ganhamos força no mundo espiritual. Venha buscar a Deus. Às 18 horas daremos início ao encerramento com mais oração e celebração da Santa Ceia do Senhor. Olha o que diz aqui. Em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Se esforcem para ter uma vida tranquila. A Bíblia diz: aquietai-vos. Aquieta-te. Tem gente que vive de forma inquieta, insatisfeita. Não tem parada, não tem sossego. Tem algo errado aí. Está errado. Há pessoas que não têm sossego, nada satisfaz, nada preenche. E isso é uma questão espiritual. Que há necessidade de uma libertação. Há pessoas que estão o tempo todo insatisfeitas, inquietas, não há paz. Nada está bom. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Nós precisamos nos esforçar. Quando uma pessoa vive assim, significa que ela vive na carne. Quando uma pessoa está no espírito, ela tem paz, ela tem sossego, ela se aquieta. Porque ela confia em Deus, ela depende de Deus, ela anda com Deus. Mas quando uma pessoa vive inquieta, insatisfeita, nada está bom, nenhum lugar está bom, tudo que faz não é o suficiente, está sempre reclamando, não há tranquilidade, significa que ela está na carne. E qual foi a orientação? Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Como é que você vai ter uma vida tranquila? Se você não se apegar ao que diz a palavra. Então, se você percebe que algo não está certo, você precisa lutar de forma espiritual. De forma sobrenatural, não natural. Porque pessoas que vivem dessa maneira, elas estão sempre fazendo dívidas,
ou comendo demais, ou falando demais. Estão sempre envolvidas com alguma coisa que derruba, que não levanta. Esforcem-se para viver, para ter uma vida tranquila. Você tem que se esforçar para isso. Peraí, não. A minha carne está pendendo para uma direção. Não vou ceder. Eu não vou ceder. Ó, lá vem o impulso. Não vou ceder. Preste atenção nisso. Você tem que colocar limite. Está errado. Quando a gente decide, não vai ser dessa maneira mais. Não vou viver minha vida assim. É uma inquietação. É uma perturbação. Não tem sossego. Não há tranquilidade. É porque a pessoa está na carne e que se você entende isso, precisa trabalhar nessa área. Precisa trabalhar a libertação, precisa se esforçar para sair disso. Em Deus. Cuidar dos seus próprios negócios. Tem gente que não cuida da sua própria vida, dos seus próprios negócios, não cuida da sua casa, da sua família, está sempre cuidando da de alguém. Cuida da sua vida. Cuida dos seus negócios. Cuida da sua vida. Não vá cuidar da vida de ninguém. Você tem que cuidar da sua vida. Se alguém te pede uma ajuda, você vai ajudar, mas há pessoas que querem palpitar em tudo. E querem estar envolvidas em tudo, na vida do outro. Para cuidar do que é seu. Porque talvez você está deixando a sua vida uma bagunça e fica de olho na bagunça do outro, querendo consertar a bagunça de alguém, sendo que a tua vida está uma bagunça. Quantas vezes eu vejo isso? Gente querendo consertar a bagunça da casa do outro, sendo que a dele está uma bagunça. Primeiro você limpa a sua casa, depois você vai ajudar o outro. Às vezes a pessoa não vê o que está acontecendo com ela, só vê o que está acontecendo com o outro. Quer palpitar, quer se meter. Cuida da sua vida. Põe a sua casa em ordem. Organiza a sua vida. Dá uma olhada aí, talvez tem tanta coisa que precisa ser mudada na sua vida, na vida dos seus. A sua família precisa da sua atenção. A sua casa. Cuida da sua casa. Gasta tempo com a sua vida. Coloca a tua vida em ordem, a sua casa em ordem. Trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. A fim de que andem decentemente aos olhos que são de fora e não dependam de ninguém. Infelizmente, tem gente que vive dependendo de alguém. Por quê? Porque não se concentra na própria vida e não trabalha naquilo que é necessário, não coloca força naquilo que é necessário. Está sempre envolvido com alguma coisa que não devia. E aí está sempre dependendo de alguém. Às vezes a pessoa, ela carrega uma Bíblia, ela se diz de Deus, mas não consegue tocar a vida. Não consegue. Não consegue viver sem alguém ajudar, não consegue organizar nada sem que alguém esteja ali. Quantos que vivem assim? Preste atenção nisso. E normalmente são pessoas que estão envolvidas com coisas inúteis, desnecessárias, que não são da alçada dela.
Então, quando você tira o foco das coisas que realmente são importantes e começa a colocar em coisas sem relevância, naturalmente que as coisas vão desandar mesmo. Elas desandam. E talvez é o que tenha acontecido com você. Você se envolve com tantas coisas desnecessárias e não foca na construção da sua própria vida, na sua realização, no seu progresso. E acaba sendo um mau exemplo. Aqui, ó. A fim de que andem decentemente aos olhos dos outros, dos que são de fora e não dependam de ninguém. Escuta. Pelo fruto conhecereis a árvore. Às vezes a pessoa fala tanto de Deus, mas ela não dá frutos. Ela não dá frutos. Ela vive reclamando, ela vive se entregando, ela vive abalada, ela vive confusa. Às vezes a pessoa, ela para de... Não, ela fala bonito de Deus, ela tem um discurso bonito de Deus, mas ela não pratica a palavra. Ela não pratica. E todo mundo, os de fora, estão vendo isso. Ela compra e não paga. Ela compra e não paga. Ela tem um discurso bonito do Senhor. A vida dela é muito desorganizada. Os vizinhos escutam os gritos à distância. Desequilíbrios vários. Mas ela tem um discurso bonito do Senhor. Está errado. Cadê os frutos? Precisa ter frutos. Você precisa ter frutos. Dá uma olhada aí na sua vida. Às vezes a tua vida é falar que está em depressão. Peraí, cadê Jesus aí? O Senhor é a nossa alegria. Ele nos liberta. A depressão é um problema espiritual. Você deve chamar a atenção das pessoas pela sua fé. Pela fé. E não a estimular a pena de alguém sobre você. Então fala bonito de Jesus, mas, por outro lado, vive reclamando que está deprimido, está em depressão. Que reclamando de alguém da casa, quando você devia estar orando, ao invés de estar expondo a sua família. Se mete no problema dos outros quando deveria estar concentrado nos seus. Discursa bonito de Jesus, mas não há frutos na tua vida. Fala de um Deus de paz, mas você não tem tranquilidade. Fala de um Deus que cura, que liberta, mas você vive reclamando de um monte de coisas. Fala de um Deus que veio para dar vida e vida com abundância, mas você está aí. Depende de um, depende do outro. Talvez a vida é pedir emprestado. O justo empresta e não toma emprestado. O justo dá com generosidade. Mas a tua vida é depender de alguém. Preste atenção nisso. Talvez você está aí, discursa bonito de Jesus, mas vive pedindo emprestado. Ora para a mãe, ora para o pai, ora para o cunhado, ora para o amigo, ora não sei para onde. Vive pedindo emprestado. Tua vida é pedir emprestado. É pedir um cheque emprestado, é pedir o cartão emprestado, é pedir um dinheiro emprestado, é pedir um adiantamento, é pedir isso, aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque a sua vida é desorganizada. Talvez você é aquele tipo de pessoa que reclama de trabalhar, reclama do trabalho. Isso é um bom exemplo? Não, isso não é um bom exemplo. De jeito nenhum. Você devia se sentir abençoado porque você tem um trabalho. Então, tem várias coisas que não estão corretas. Que há necessidade de mudança. E a Bíblia nos ensina que está na hora de você focar nessas mudanças.
Fecha a sua vida. Para de expor a sua vida. Para de viver dessa forma inquieta. Para de ceder esses impulsos emocionais. Para. Trabalha buscando a Deus de verdade para não depender de ninguém. Para de se meter na vida dos outros. Para de pegar problema dos outros. Começa a viver a sua vida. Se envolva com a sua vida. Foca na sua vida, na mudança da sua vida. Arruma a sua bagunça. Primeiro você arruma a sua bagunça. Depois você vai ajudar o outro a arrumar a dele. Em nome de Jesus. Talvez você precise realmente ter um encontro com o Senhor. Ter um encontro de verdade com Ele. Conhecê-lo de verdade, conhecer de verdade a palavra do Senhor. E ver que nós precisamos nos esforçar para viver uma vida tranquila, quieta, equilibrada, para amadurecer, para viver aquilo que o Senhor nos orientou, para produzir frutos, para aqueles que estão de fora possam ver. Possam ver. Mas talvez você não produz nenhum fruto. E as pessoas que estão de fora estão vendo isso. Que você fala talvez tanto de Jesus, mas na verdade não tem frutos. Não tem resultado. Você mesmo. Na prática, cadê Jesus? Na hora do vamos ver, cadê essa fé? Ela não é praticada. São só reclamações, entrega. E depende de um para uma coisa, quando você talvez deveria tá aí realmente sendo um exemplo de fé, é mostrando para as pessoas um lado muito negativo. Então preste atenção nisso. O Senhor ama você e quer que você amadureça. Eu creio que todo esse programa é dizendo uma coisa: amadureça. Tenha um encontro com o Senhor. Não é com a religião, não adianta ficar discursando bonito de Jesus e não ter frutos. A gente precisa ter frutos, produzir frutos, ter uma vida. Você precisa ter testemunho. Entendeu? A sua vida precisa ter ser um testemunho. Você precisa ser esse testemunho por estar vivendo a palavra de Deus e desfrutando do poder de Deus. Quando a gente vive de verdade a palavra de Deus, nós nos tornamos exemplos a serem seguidos. As pessoas vão amar o Senhor Jesus por intermédio daquele bom testemunho. Em nome de Jesus. Seja lá o que você... A área que precisa mudar, as áreas. Coloca força nisso. Haja no que é necessário. Não deixa passar. Não ignora. Pega esse programa, essa palavra, e começa a trabalhar isso na sua vida. Amadureça. Tira esse véu, essa venda aí. Peça para o Senhor passar colírio nos teus olhos, que essas escamas caiam. Que você veja o que você não estava vendo. Busca de Deus, de entendimento revelado. Em nome de Jesus, Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Mas há necessidade de amadurecimento, de um encontro real com Ele. Precisa produzir frutos. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos.
Carla, como é que você chegou à igreja? Como é que estava a tua vida? Como é que estava a vida financeira, emocional, espiritual? Como é que estava? Bom, eu cheguei aqui em julho de 2009, né? Eu vim através da minha irmã, a gente estava passando por um problema de saúde do meu sobrinho. E isso daí foi o motivo maior da gente ter procurado aqui, porque a gente tinha uma fé religiosa e que não mudava nada. E eu ficava me perguntando se realmente servir a Deus era ter essa vida, né? E realmente não era, porque eu não estava servindo a Deus, ninguém estava servindo a Deus. E eu estava totalmente destruída. Eu estava sem forças, eu não tinha nem coragem de trabalhar. Eu sabia que eu tinha que trabalhar, eu não ia atrás de cliente, eu não conseguia, era uma coisa que me amarrava. Você sabe que você tem que ir, mas você não vai. E quando eu entrei aqui, eu sentei bem aqui na frente. Quando o senhor começou a pregar, eu falava, meu Deus, o que eu estava fazendo lá fora? Que eu achava que nada não tinha saída. Eu achava que aquela situação era uma situação para sempre. E quando o senhor começou a pregar, eu falei, nossa, que bom que eu estou ouvindo isso, porque eu nunca mais vou sair daqui. Foi o que eu falei para o senhor. E aí eu fui me alimentando da palavra, fui mudando o espírito, fui fazendo tudo que saía do altar, né? Assim, pelo menos tentava fazer, né? Não sei se estava de acordo com Deus, mas pelo menos Deus sabia que estava vendo o meu esforço. E aí eu sempre tive vontade de ter minha casa. Sempre morei com meus pais e eu tinha muita vontade de ter meu canto. E com minha filha também. E eu ia em leilão, ia lá e voltava pior do que quando eu chegava, porque eu via que não tinha condições. Uma vez eu conversei com o bispo falou para mim, falou, Carla, você precisa ter teu canto. E eu falei, como, bispo? Eu falei, como? Não tem condições, não tem jeito. Mas aí a gente foi indo, Deus foi agindo. Você aprendeu a ser dizimista? Aprendi. Aprendeu a ser ofertante? Aprendi. Aprendeu a fazer voto com Deus? Aprendi. É isso que eu quero chamar a atenção, né? Porque essa moça, dentro da condição dela e da limitação dela, e mesmo como ela está colocando aqui dentro das dificuldades, ela aprendeu a dizimar, ofertar e fazer seus votos a Deus. E através dessa atitude de fé, e todo mais um conjunto de atitudes que ela veio tomando, você vê, o que ela está dizendo, que como bispo, o dia que eu falei para ela, falei, você precisa ter teu canto, você precisa ter tua casa, busca por isso, Deus vai te honrar, te abençoar. Resumindo a história, para não estender, nós já vimos o testemunho dela aqui com a chave da casa nas mãos, e a semana passada eu fui ungir a casa dela. A semana passada eu fui ungir a casa dela, o cantinho dela, o que era um sonho se tornou realidade. Hoje você está dentro da tua casa. Tô dentro da minha casa. Está feliz hoje? Tô feliz, graças. Realizada? Realizada. Um sonho realizado? Um sonho realizado, um doce. E você viu que você pode. Amém. Deus tem muito para você. Em nome de Jesus. Abençoado? Abençoada, amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, dia 7 de abril, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor e início do primeiro jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento às 18 horas. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que realmente precisa produzir frutos, a amadurecer, ter um encontro com o Senhor, agir imediatamente na vida dela, com mudanças. E eu peço que essa palavra possa clarear o entendimento dela e que haja uma revelação e que ela possa se posicionar.
O Senhor a ama e quer abençoá-la. E por isso fala com ela. Que essa mensagem possa mover o interior, o espírito dela e transformá-la. Que a partir de hoje a forma dela viver seja diferente. Abençoa a vida dela, a família, o lar, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, os alimentos, as fotografias. Eu consagro ao Senhor e determino vitórias. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas, tenham para emprestar, não tomem emprestado. Que tenham com fartura. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido alimentadas por esse programa e abençoadas por ele, que passem a semear. Porque eu tenho certeza que elas não só continuarão sendo abençoadas, como abençoarão a muitos. Seja com todo, Senhor. É o que eu peço e agradeço ao Senhor por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. É onde vou estar neste domingo com a Santa Ceia, celebrando a Santa Ceia do Senhor e abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas em todos os nossos templos. Será um domingo totalmente consagrado e dedicado ao Senhor. Venha buscá-lo, esteja entre nós, conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, dia 7 de abril, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor e início do primeiro jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento às 18 horas. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a Palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.